Na vida da gente, o tempo todo, a gente tem essa questão da validação, né? Sempre tem alguém querendo te validar para algum papel, para alguma coisa. Eu acho que a gente é que tem que entender o que é pra gente e o que não é. Olá pessoal, todos bem? Aqui é o Renato Sozzi, diretor de Digital Data Design do Taking, e estamos aqui na nossa temporada entrevistando lideranças do mundo de tecnologia e negócios, trazendo as suas experiências de transformação. E hoje nós temos uma convidada super especial. Antes de falar quem é, eu vou falar o que ela está fazendo. Ela é uma CIO super experiente, uma das executivas mais influentes do nosso mercado. Ela acabou de escrever um livro que ela vai contar para a gente um pouco do que inspirou essa formatação de um livro, de uma história impressa, editada, e ainda tem muita coisa para fazer na sua vida, na sua trajetória profissional e pessoal. Então, com vocês, a nossa convidada de hoje, Renata Marques. Renata, seja muito bem-vinda ao Taking Cast e a gente, como sempre, gosta de que você se apresente, apesar de você ser uma pessoa super conhecida, mas conta um pouco da sua trajetória, o que te inspira, alguma coisa para que os nossos telespectadores possam entender quem é Renata Marques. Bom, obrigada. Primeiro, obrigada a você, Sozzy, e a Taking pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Renata Marques. Então, quem é a Renata? Renata é mãe, filha, irmã, avó, né? Sou mãe de 2 mulheres, avó de uma netinha também. Então, a minha família só tem mulher, minhas irmãs também, todas mulheres. E sou uma executiva na área de tecnologia há muitos anos. E sempre olhando de uma forma, de uma liderança mais humanizada, né? Porque eu acredito muito que tudo começa com pessoas, e a partir do momento que a gente engaja as pessoas, a gente consegue inspirá-las para poder dar o seu melhor, né? Entregar mais resultado. E tive minha trajetória, primeiro assim, mulher na tecnologia começa a ser um pouco da marca, né? Muitas perguntas vêm, por que mulher na tecnologia? O que te inspirou e tal? E quem me inspirou foi um homem, foi meu pai, né? Que ele achava que a computação era a profissão do futuro, né? Ele era um cara visionário lá na época, era contador, fazia livro contábil na máquina de escrever, então ele achava que o computador ia substituir a máquina de escrever. Talvez ele não entendesse que o computador fosse fazer muito mais. E ele, desde os meus 15 anos, me trazia para São Paulo. Eu sou do interior de Mogi das Cruzes, né? Caipira de Mogi. E aí vinha para São Paulo para fazer os cursos de computação. E esses cursos eu vinha, não tinha nem ideia do que eu estava fazendo, né? Era apostila, né? Coloca o código, processa, tal. E aí com isso começaram as escolas de computação na cidade. E não tinha gente para dar aula, né? E aí o pai de uma amiga minha me convidou para dar aula na escola dele. Ele falava, mas como que eu vou dar aula, né? Eu tinha 16 anos. Ele falou, não, mas você não fez curso em São Paulo, né? Fazer curso em São Paulo era que Sim. nem fazer Harvard. Então, e aí foi a primeira coisa que eu sempre falo nas minhas sessões de mentoria. A gente também não precisa estar pronto para aceitar os desafios, né? A gente tem que também ousar. E nesse momento de ousadia, eu falei, tá bom, eu topo, vamos experimentar. Né? E se der certo, tudo bem. Se não der certo, eu vou ser a primeira a dizer que não está dando certo. E aí assim comecei a dar aula de computação, era meio época pré-vestibular, então eu queria fazer odontologia, acabei prestando vestibular para odonto e processamento de dados no Mackenzie, que foi o que eu fiz. E no fim eu passei nos dois, acabei escolhendo aquilo que eu já estava trabalhando, que eu gostava. Então, acho que uma lição aí da minha profissão é que muitas vezes, né, ainda mais nessa idade, né, adolescente, a gente não sabe o que quer. Então, você conhecer na prática uma profissão pode mudar totalmente a sua decisão e os seus caminhos. E foi isso que aconteceu comigo. Que legal. Bom, eu não conhecia esse começo, né? Principalmente da história da escola de informática. Eu até fui professor de escola de informática É, também, e eu entendo até como é que é, né, esse universo. Ele também não é muito amplo, né? Então, acho que
vale você trazer um pouco de como é que você sai também desse universo da escola e começa para o mundo corporativo, né? Como é que foi essa jornada, né? Essa Sim. transformação? Porque daí é um outro grande passo, É, né? total. Não, eu dava aula em Mogi das Cruzes, aí passei no vestibular, vim morar em São Paulo, morava com a minha avó paterna, e aí comecei os estágios, né? Então, primeiro comecei um estágio no Departamento de Estrada e Rodagem, DR, né? Era o programa lá do CCEE, lembra que tinha? Uhum. E E fazia o estágio, só que assim, na época, era a época ali dos Marajás, só eu trabalhava, eu e a moça do café. Então eu tinha a chave do lugar, eu mandava abrir o lugar gigantesco, era uma marquise assim enorme. Eu ia lá, trocava papel de impressora, e eu trabalhava, mas assim, muito limitado. E aí depois, eu saí para jantar num Dia dos Namorados com um outro casal que era prima do meu namorado na época, que é meu marido. E ela falou: Renata, eu trabalho numa multinacional americana e estão contratando gente para fazer estágio em microinformática. É uma área nova que não existe. Estão contratando. Você não quer participar do processo? Eu falei, ah, é? Como chama a empresa? A Monsanto. Eu falei, nossa, o que é Monsanto? Fábrica de Santinho, né? É. Porque eu não tinha noção, na época não tinha Google, internet. Eu falei, onde é? Né? Ah, em Pinheiros. Eu, nossa, que rolê, porque eu morava em Santana, tinha... Falei, bom, eu vou na entrevista. E no final, eu acabei indo na entrevista, não porque eu conhecia a empresa, na época eu não conhecia. Eu fui meio que por educação. A Sônia, que é a prima desse meu marido, que é essa prima do meu marido, falei assim: ah, eu vou por educação. Poxa, ela foi tão gentil, mas eu já fazia estágio, entendeu? Mas fui. Quando eu entrei na Monsanto, né, empresa multinacional americana, né, eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu estou entrando num filme, né? O escritório era cheio daquelas baias de madeira, né? Isso daí 30 anos atrás. A hora que eu entrei, eu falei, não, todo mundo super bem arrumado. Eu falei, cara, é aqui que eu quero trabalhar. Né? E aí passei no processo seletivo, né? Teve uma série de dinâmicas, e eu era a única estagiária, tinham duas pessoas na área de microinformática. Eu era estagiária e tinha uma analista, a Elza, e eram duas mulheres, né? E um chefe maravilhoso, que era o Walter Berger, que nos desafiava, não importa se era mulher, não era mulher, aquela coisa, né, daquela época. Ele não, ele dava pista pra gente e tal. E a gente era como se fosse o pessoal do digital, né? De uns tempos atrás, porque tinha a área de mainframe, que eu não entendia nada de mainframe, e a área de microinformática. Então, foi ali que eu comecei de fato a trabalhar, né? Então, eu entrei na Monsanto fazendo estágio. Então, na época não tinha correio eletrônico, não tinha redes. Então, tudo isso eu comecei nessa área meio de infraestrutura, né? Passando o cabo, depois vieram os e-mails, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente conseguiu conexão com a unidade de Chicago, que era a NutraSuite, que conectou, olha isso, o pessoal está escrevendo lá de Chicago, não sei o que era tipo a parte de mensageria, porque antes tinha sala de fax, de telex, né? E era uma salona e tal. Então, olha, eu entregando minha idade, mas foi muito legal, porque nessa época, imagina o seguinte, as secretárias tinham um papel que tudo elas tinham que datilografar, colocar em malote, mandar entregar, né? A gente, acho que, né, nossos filhos não têm nem ideia do que era isso, né? Uma correspondência demorava um tempão para chegar do outro lado. E eu participei de toda essa transformação, e eu acho que isso daí também me ajudou a ter um olhar empático e mais didático para explicar as coisas. Então, na época, eu lembro que, primeira coisa, a máquina de escrever eletrônica tinha uma interface com o computador para poder imprimir na máquina, né? Porque o editor de texto ficava no computador e imprimia na máquina. Para treinar todas as secretárias com editor de texto, eu dei muita aula dentro da empresa também. Eu dava aula, explicava, né? Então, a minha vida inteira dentro da tecnologia também foi tratar muito desse change management, né? E que agora está absurdamente, né? A velocidade absurda de transformação, onde também não tem muito espaço e tempo para fazer o change management, né? Ou as pessoas adotam ou
quebram, né? Então é um pouco disso. Mas foi isso. Aí eu comecei na Monsanto, fiquei 23 anos na Monsanto. Na Monsanto eu tive a oportunidade de ser expatriada, então fiquei 3 anos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi para cuidar de uma aquisição de empresa. Então tinha empresa em 19 países diferentes e mais de 70 entidades. Eu fiz toda a parte de integração, de RP, integração de entidades. Então foi super importante, um presente para mim no sentido cultural também, não só para aprender a cultura americana, mas também para aprender a cultura de outros países, porque eu tinha time espalhado em 16 países diferentes, era desde a Coreia, Chile, Europa, então eu tinha gente espalhada em todos os lugares e eu fiz todo esse projeto só com a equipe interna, então eu tinha que mobilizar muita gente para poder fazer acontecer. Então eu fiquei 3 anos nos Estados Unidos, aí voltei, aí depois da Monsanto tive uma breve passagem pela ABB, a Zebra Boveri. Foi uma passagem que eu saí de uma escola americana, muito americana, né? Empresa americana há mais de 20 anos, para uma empresa sueca-suíça, que eu achei muito formal. Falei, meu Deus, essa empresa é muito formal, eu achava tudo muito lento, gostava das pessoas, foi muito legal, conheci muita gente bacana, mas quando eu estava lá, eu recebi o convite de ir para a Whirlpool, né, que era uma ex-diretora de RH da Monsanto, que foi para a Whirlpool e falou, Renata, essa posição é sua cara, você tem que vir para cá e tal. E aí eu participei do processo e acabei ficando muito pouco tempo na BB. Fui para a Whirlpool, fiquei 6 anos e meio na Whirlpool. Então a Whirlpool também foi outro presente na minha carreira, porque foi a primeira empresa voltada para o varejo, né, de bens de consumo durável, né, que geladeira você não troca todo ano, mas tinha aquela coisa do contato com o consumidor, porque enquanto eu estava no agro, era muito falar de distribuidor, de agricultor, mas a gente não chegava ali no consumidor final para falar de soja, de milho, né, de tudo isso. Então foi super bacana porque foi onde eu desenvolvi mais esse lado digital, né, de e-commerce. Então toda essa parte de CRM, digital e tal foi da minha jornada de Whirlpool. E depois da Whirlpool fui para a Natura, né? Eu brinco que eu saí da linha branca para a linha colorida, né? E aí na Natura também completei aí 6 anos de Natura, né? Acabei recentemente de fechar esse ciclo, recentemente ontem, Sim. de fechar esse ciclo na Natura, que foi uma empresa fantástica também, que me trouxe como repertório aí, primeiro, uma empresa muito voltada de fato para o propósito, né? Quando eu entrei na Natura, eu lembro que eu cheguei e falei assim, meu Deus, isso aqui é uma empresa ou é uma seita? Porque eu estava num encontro e dentro do encontro se falava de música, né? Tem a Natura Musical, não sei se vocês conhecem, que eles incentivam músicos, é como se fosse o The Voice, né? E incentiva a cultura, a música. Depois tinha até o Emicida estava nesse evento com a mãe dele, porque o Emicida nasceu do Natura Musical. Depois falando de floresta amazônica, de proteção da floresta, depois, então assim, das causas das consultoras, falando muito dos sonhos, né, das consultoras, 3.100.000 consultoras. Então é um modelo de negócio que ajuda muito essas mulheres, a maioria é mulher, né, a empreender, a completar sua renda, ou muitas vezes ser a própria renda para sustentar a família, né? Então a empresa é incrível. E também muito acelerado, entrei na pandemia lá, 2 semanas antes da pandemia, e quando eu entrei também, né, a gente teve que mudar muita coisa para poder viabilizar negócio, né, desde drive-thru do varejo, né, que a gente tinha as lojas da The Body Shop, as lojas da Natura, da Aesop, então tinha que mudar tudo, né? A logística, a entrega que a consultora fazia, não, tinha que ser fulfillment by Natura para evitar que a consultora tivesse exposição. Então, uma série de artefatos digitais para poder viabilizar negócio nessa época de pandemia. E além disso, uma série de transformações, né? A Natura passou por fusão, trouxe a Avon, comprou a Avon, depois a gente teve que fazer todo um processo de globalização, depois teve o carve-out para poder vender os negócios
da Avon Internacional. Então, tiveram várias mudanças de plano ao longo desses 6 anos, mas foram 6 anos super, que eu tenho muita gratidão aí de ter, né, feito parte, porque trouxe muito repertório em todos os sentidos. Muito, nossa história, uma trajetória maravilhosa, né, Renata? Porque eu, quando te conheci, você já era uma executiva lá da Monsanto, né? Então também vou entregando a minha idade junto com você. E eu acho que você contou uma coisa importante para a gente explorar, que é a diferença, né? Você falou de empresas de nacionalidades diferentes, provavelmente com culturas muito diferentes, inclusive muito enraizadas, e você ali no papel de transformação, né? Então, qual que é a boa trajetória ou a boa experiência que você pode nos contar? Você já que é uma autoridade nesse tema hoje, todo mundo reconhece isso, como é que foi que lidar nesse change management que você contou, como é que foi o desafio, né, de uma forma geral, passando por essas culturas diferentes, e o que que uma ajudou você e contribuiu para a próxima, né, jornada de transformação? Acho que isso é muito legal do ponto de vista de liderança e de quem tem esses desafios hoje. É. Não, cultura é o sistema operacional da empresa, né? Então a gente não tem muito o que discutir sobre isso. De fato, primeiro assim, minha escola foi uma cultura muito americana, mais pragmática e tal. É, quando eu comentei sobre a cultura mais sueca-suíça, mas na própria Monsanto, né? Quando eu estava falando de 16 times em 16 países diferentes, você imagina, eu entrava num call, né, com gente do mundo inteiro, eu brincava que era o projeto Follow in the Sun, né, porque não tinha hora para ter call, era o tempo todo. E aí, por exemplo, entrava pessoal da Coreia, e você falava, as pessoas só mexiam a cabeça, parecendo que estava concordando, e aí ia ver, fazia completamente errado. Eu falei assim, cara, não é possível, eu preciso entender. Eu comecei a estudar as culturas. E aí, da Coreia, eu entendi o seguinte, que eles têm muito respeito por hierarquia. Então, na verdade, eu não tinha que simplesmente falar, porque eles iam concordar, né? Mas não quer dizer, mexer a cabeça não queria dizer que eles estavam concordando. Então, eu tinha que mudar a forma como eu abordava. Então, toda vez eu dava espaço e falava, o que que vocês acham disso, né? É diferente de perguntar se vocês concordam, né? Que eles iam falar concordo, né? E no final você não ia ter o engajamento que você precisa. Então, Coreia era isso. Outra era Espanha. Eu lembro que na Espanha tinha um diretor que ficava lá e ele toda vez ele trazia o contraponto. Eu falava, não, não vou fazer desse jeito. Ele, não, mas isso aí vai dar errado, isso daí não vai funcionar, e papapá. Eu falava, meu Deus, não é possível. Esse cara torce pro jacaré, não é possível, tudo vai dar errado. Aí eu fui estudar cultura espanhola, que é muito avesso a risco, né? Então, eu falei, bom, se é avesso a risco, eu vou pegar esse cara e colocar na gestão de riscos do projeto, porque ele vai fazer um trabalho fenomenal, porque ele vai pensar em tudo que pode dar errado e criar um plano para não dar errado, né? Então, eu fui posicionando as pessoas de acordo com a cultura no lugar certo, né? Então, eu estou dando alguns exemplos. Quando eu cheguei na Natura, né, a Natura estava a estratégia era globalizar o negócio, né? Então eu me lembro até hoje que a líder de RH falou: Rê, você está aqui para construir a Natura dos próximos 50 anos, porque ia consolidar com uma Avon, que estava presente em mais de 100 países, a Natura, muito empresa focada, brasileira, focada na América Latina, tinha que trazer essa visão mais global. E eu lembro que logo que eu cheguei, a gente tinha projetos, por exemplo, para implementar todos os sistemas da Malásia. E a Malásia tinha um negócio de Red Franchisee e, assim, as discussões eram difíceis, porque os times que estavam ali envolvidos estavam num lugar muito de julgamento do parceiro que estava ali na Malásia, né? Então eles falavam, não, mas eles não sabem o que eles querem, não, porque eles isso, porque eles aquilo. E aí até um dia o pessoal da Malásia falou assim, olha gente, vocês, é falta de respeito vocês não responderem o chamado tal. Eu falei, gente, calma. Não, como falta de respeito, que exagero. Falei, calma, gente, é outra cultura. São muito, né, by the book. Vamos mudar a abordagem, vamos conversar diferente. Então, eu acho que eu ajudei o time a pensar diferente, né? Porque é cultura não só de países diferentes, mas
de forma de trabalhar. E falando ainda em cultura, eu acredito, uma coisa que me chamou a atenção, né, logo que eu cheguei na empresa, é que eu via muito a cultura de cooperação, mas não de colaboração, né? E a colaboração traz eficiência, né, traz resultado. Eu falei, meu Deus, a gente precisa mudar a dinâmica, né? Mas era uma cultura que vinha muito ali do consenso, todo mundo. E aí uma vez me falaram, Renata, no meu board, né, tinha uma pessoa montando uma apresentação, falou, vocês mandam a sua parte para eu consolidar? Eu falei, consolidar, gente, essa palavra devia ser riscada do dicionário, por que consolidar? Ninguém precisa consolidar nada. Aqui a gente não tem a ferramenta XPTO, bota lá e todo mundo colabora, e a gente, cada um faz sua parte, a gente faz junto, né? E não tinha essa cultura. E eu fiquei muito batendo nesse martelo. Falei, cara, precisamos fazer alguma coisa, mudar algum artefato para hackear essa cultura e mudar a forma de operar da companhia. Só que estava no meio de fusão, Avon, aquela confusão toda. E aí, há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, eu consegui fazer essa mudança, muito voltado, a gente migrou tudo para Google Workspace, né? E muito voltado com esse objetivo de mudar o artefato. Falei, para mudar a cultura, tem que mudar o artefato. Qual é o artefato que toda companhia usa? Google não, Office, né? No caso era ferramentas de Office. Então a gente tem que trocar a ferramenta de Office, porque não adianta, o Office tem o 365 que dá para fazer a mesma coisa. Tá, mas é a mesma cor da grama, as pessoas não vão se preocupar em ter a curiosidade de aprender algo novo, porque é a mesma ferramenta que eles usam há 30 anos, né? Então por que eles vão se preocupar? A hora que você troca a ferramenta, as pessoas têm que parar e falar, puxa, agora eu preciso ver como é que eu faço para fazer tal coisa. E foi muito legal. Acho que na época, assim, as pessoas me xingavam no corredor, né? Renata, você é maluca, tanta coisa aqui acontecendo, você se preocupa. Falei, gente, mas eu já tinha feito esse movimento também na época de Whirlpool. Falei, gente, vocês vão ver. Daqui a 6 meses vocês me contam. E hoje mudou completamente. A gente tem muitos use cases ali de eficiência e tal, e ainda mais com Gemini democrático, né? Então, hoje 80% de todos os colaboradores na empresa são heavy users de AI, né? Então, é coisa que você quase não vê, né? Empresas que tem que pagar pela licença, né? Porque quando você tem que pagar pela licença, você tem que fazer muito mais conta. Então, a coisa foi meio que orgânica, sabe? E aí é um outro exemplo de mudança de cultura através de ferramentas, né? A ferramenta está ali só para habilitar algo, né? Mas a gente conseguiu mudar mesmo, sabe? A forma como as pessoas operam, colaboram, né? Não mais só contribuem, mas colaboram umas com as outras. Muito legal. E aí eu vou pegar, você já até mencionou um pouco sobre tecnologia influenciando diretamente, né, no trabalho das pessoas. E aí, como é que é ser líder de pessoas e pessoas sintéticas, né? Então, vamos pensar assim, agora tem uma squad híbrida, vamos dizer É, assim, né? E isso mexe de novo com cultura, mexe de novo com modelos, né? E como você falou bem, é um negócio super desafiador, porque tem muito do desconhecido ainda, as pessoas têm que aprender muito mais rápido, como comentou, o change management mudou, né? Tá mudando essa régua. Então, conta um pouco como vai ser essa liderança agora tendo que ter essas duas personagens, vamos dizer assim, os humanos e os sintéticos para liderar. é. Não, primeira coisa, eu acho que todos os líderes têm que ter todos os líderes têm que estar incomodados, né? Eles têm que estar e incomodados em aprender algo novo, né? Eu uso muito jargão assim, gente, tem muito guru aqui, a gente tem que voltar a ser guri, porque se a gente não colocar a sandália da humildade e entender que ninguém sabe mais nada, a gente vai ficar sempre achando, né? Ainda mais, né, uma sociedade, você vê, né, a sociedade, quando você fala da cultura brasileira, também é uma cultura muito hierárquica. Então, se a pessoa chegou a diretor, vice-presidente, não sei o que, não, eu sei tudo, né? Eu sou o soberano aqui. E, na verdade, ninguém sabe mais nada, né? Então,
primeiro, eu acho que tem que ter essa humildade, né? Começando com a humildade. Outra com a curiosidade. Então, todos os líderes têm que ser curiosos, têm que estar ali no Gemba, tem que estar ali com o analista aprendendo todo dia. Você me ensina, você, sabe, não tem mais essa coisa de patente dentro das empresas. E aí, você falou muito bem, não tem mais tempo para curva de adoção, change management. Só que somos humanos. Então, se a gente olha, a curva da tecnologia ela é exponencial, ela está evoluindo muito rápido. Só que a curva do humano ela é linear. Então, o que acontece aqui? Vai estar espaço Disrupta, né? A gente fica tudo, né? A gente fica espana, né? Todo mundo começa a espanar, ter burnout, porque você fala, meu Deus, eu não estou dando conta, tal. Então eu falo, gente, primeira coisa, ativa a sua criatividade, a sua humildade, a sua curiosidade. Ativa isso daqui. Não queira também ferver o oceano, porque a gente não é máquina, a gente é humano, então não dá, a gente não vai morrer, não dá para morrer também de ansiedade. E todos os dias se propõe a aprender algo novo, sabe? E fazendo ali o seu KPI de tudo que você está aprendendo de novo, com quem você está aprendendo e tal, para a gente poder evoluir mais rápido. E tirar essa coisa, essa fricção de que eu preciso de muito tempo para adotar algo. E também não é adotar, eu acho que é experimentar, né? Porque muitas vezes você vai experimentar algo e fala, não, isso aqui não faz sentido, né? Então não é uma curva de adoção que agora são verdades absolutas, não existem mais verdades. Então acho que essa é a grande mudança da liderança, sabe? A liderança, na minha visão, tem que ser mais humilde, tem que estar aberto a aprender e mais vulnerável nesse lugar, não achando que é o sabe tudo. A tecnologia, nesse momento, você entende que ele aproximou essas. Assim, eu olho para as empresas, a gente tem sempre esse lance das gerações, né? E eu acho que ela está abreviando algumas diferenças, apesar de, né, do linear do humano e do exponencial da tecnologia, mas olhando humano com humano, né? A gente percebe que a IA trouxe para o game de novo pessoas que supostamente pareciam estar fora, mas são interessadas e elas voltam para a senioridade ajuda as pessoas a entenderem também a importância de adotar rápido alguma coisa, né? Eu tenho visto isso. Você percebe essa oportunidade de trazer gente de novo pro game, né? Que a tecnologia, a IA, ela não é um privilégio dos jovens só, mas de quem tem experiência? Não, total. Eu acho que assim, a AI é que nem dançar valsa, ela não, ela precisa dançar dois, né? E quanto mais você tem senioridade, mais você vai fazer, vai explorar e vai extrair mais potencial da AI, né? Então, o que me preocupa, inclusive, é quem está no início de carreira para não entrar na preguiça, né? Porque senão a AI vira. Puta, tudo eu peço para a AI me dá mastigado, né? E fica aquele profissional mimado, mas não inteligente, porque acha que tudo a AI vai resolver. E não é verdade. Então, eu acredito sim que as pessoas mais seniors têm que se aproximar mais dos jovens, até mesmo para mentorar esses jovens a ganhar essa senioridade de uma maneira natural, e vice-versa, né? Um tem que aprender com o outro. Cada vez mais os seniors com AI vai trazer mais resultado do que as pessoas júniors com AI. Ao mesmo tempo, o júnior tem aquela característica de querer experimentar tudo, de explorar. Então, é aí que ele ganha espaço. Então, se a gente conseguir ter times, esse design organizacional tem que mesclar tudo isso, né? E até a sua pergunta anterior, você falou, como é que os líderes vão fazer? Os líderes vão ter que saber de gente e de agente, não tem jeito, né? Os organogramas vão ser misturados, porque agora a gente vai ter agente também tomando decisão. Então, como é que a gente começa a rever o modelo operacional das empresas para trabalhar com gente e agente? E no caso, a gente não tinha ali, né, na hierarquia, sempre tem alguém mais sênior liderando os mais júniores, né? Agora eu vejo um arquétipo completamente diferente, né? O arquétipo não é o sênior liderando o júnior, não, vai ser assim, o sênior com a gente, o sênior mentorando o júnior fazendo experimentos. Então, assim, vai ser uma coisa meio
estrelar ali, simbiótica, né, trabalhando e o trabalho muito voltado a missões, né? Então, assim, essa é a missão que eu tenho que resolver. Não interessa a estrutura hierárquica, é muito mais. Eu acredito muito na organização por competência. Então, qual a competência desse júnior, qual a competência desse sênior, qual a competência desse agente? E eu tenho uma missão para resolver. Como é que eu combino essas competências para resolver essa ação, né? Muito legal. E no nosso warm-up aqui, antes de começar a entrevista, a gente falou de várias coisas. Você mencionou valor, você mencionou posições que na empresa vão se tornar uma só, né? Porque vão juntar competências. E quando a gente olha para a história da transformação de negócio digital, a gente vê que tem os grandes momentos, né? Então, teve o momento da metodologia, da cloud, e agora tem da inteligência artificial. Mas parece que tudo isso se conecta, né? E as pessoas às vezes tendem a não perceber que isso é um processo de transformação, de melhoria contínua e tudo mais. E agora, exatamente do jeito que você falou, tá vendo, as pessoas vão trabalhar de vez por um propósito, um programa ou uma missão, né? Então eu acho que a gente começa a entender melhor aquela coisa assim do velho stream, né? Assim, É. pô, agora as pessoas estão entendendo como é que é esse game do velho stream com várias pessoas diferentes, várias competências diferentes, né? E aí, o que você pode dizer sobre isso, sobre essa transformação? Você comentou valor, como que é trabalhar por valor, e as pessoas, como elas vão se tornando uma só ou com uma competência multidisciplinar, vamos pensar assim, executivos multidisciplinares. Me conta um pouco daquilo que você mencionou aqui no nosso warm-up sobre tecnologia, pessoas de RH, enfim. Acho que é muito legal essa sua percepção. Então, como é por competência, né, e eu acho que cada vez mais a gente tem que expandir nosso repertório, né, dessas competências. O exemplo que eu dei foi, no passado a gente tinha ali no vestibular, né, quem é de humanas, quem que é de exatas. Hoje, você vai para uma organização, as pessoas de tecnologia, você tem que ter liderança humanizada para liderar tecnologia. Você tem que entender de ser humano para poder falar de adoção de alguma tecnologia, até para ajudar no change management. Eu brinco às vezes que eu sou mais psicóloga do que executiva de TI, né? Porque você tem que entender ali de psicologia. E vice-versa, né? Acho que quem está ali no papel de RH, né, quando eu falo que a gente é linear, a tecnologia é exponencial e está todo mundo morrendo de burnout, qual é a competência dentro das organizações que ajudam as pessoas a se olhar para si, a entender o que elas querem e tal? É lógico, todos os líderes têm que ter o seu DNA de RH, né? Mas eu acho que as áreas ali de RH normalmente são formadas de pessoas que vieram ali de psicologia e tal, e podem ajudar muito a orquestrar também essa transformação. Mas hoje precisam de muita ajuda para entender de tecnologia, porque por muitas vezes, não generalizando, generalizando, o RH fala, ai, puxa, eu sou RH, é de tecnologia, putz, esse negócio não é para mim, né? E, na verdade, tem que entender o potencial e o impacto que isso traz para a vida das pessoas para ajudar as pessoas, né? Então, é isso que eu vejo. São competências onde você vai continuar tendo pessoas especialistas, mas cada vez mais você tem que ampliar esse repertório e as coisas serem ter menos dicotomia, sabe? Essa coisa de separar, né? A gente falava muito de ambidestria, é mais do que ambidestria, né? É quase uma polidestria, né? A gente tem que ser polidestro, né? E entender um pouquinho de cada coisa. Agora, na minha visão, entender de gente, né? De pessoas é essencial, porque é entendendo de gente que você faz uma venda, né? A área comercial consegue articular uma venda, criando empatia, entendendo do problema, se colocando no lugar do outro, né? É assim que você engaja o time a querer, né, tá trabalhando naquela missão, né, entendendo dos interesses daquela pessoa. Então, para mim, tudo começa com essa parte de ser mais humano mesmo. E nessa linha, Renata, você já tem mentorados, você já tem gente que te procura ao longo da sua carreira, e em algum momento você falou, não, eu não acho que não sou para isso, e hoje você tem a certeza, não, eu tenho muito a contribuir para as pessoas.
Você tem gente já que você ajuda nessa visão de mentora e tudo mais? Sim. Não, eu acho que esse DNA, vai, de mentoria, né? Falei do começo da minha carreira que foi como, né, professora em escolinhas de computação e nunca esse essa veia, né, de didática, de aprender, de compartilhar. Eu acho que a gente é aquilo que a gente compartilha. Então, eu amo compartilhar, né? Outro dia eu estava numa loja de jardim, era fim de ano, eu falei, precisa reformar meu jardim. Cheguei numa loja de jardim, de jardinagem, aí tinha um senhor, eu falei assim, então eu queria, levei as fotos do jardim, eu falei, queria fazer um projeto, e aí ele começou a falar, não, coloca a planta tal aqui, coloca ali, e ele foi falando, e eu fui colocando no GPT, já com a foto que tava, papapá, papapá, e aí ele falou, olha, Renata, só que eu não vou conseguir pegar seu projeto, porque o projetista tá com muita coisa, e então em fevereiro eu pego o seu projeto, aí ele faz um projetinho, desenha tal, e aí você vem, compra as plantas, eu não executo tal. Daí eu falei assim, e esse projeto? O cara quase caiu da cadeira. Ele falou, como assim? Como você fez isso e tal? Eu falei, usando GPT. O que é GPT? O senhor, que era dono de uma empresa grande, tá, de jardinagem, ele não sabia o que era GPT, chamou a esposa dele, vem cá, vem ver o que ela fez, isso aqui. Eu falei, não, você fez o projeto verbalmente aqui para mim, quem entende é você, não é o projetista. E você fez e eu simplesmente usei a foto que eu tinha e pedi para o GPT fazer. Né? E aí ele ficou super encantado. Eu falei, você tem um tempinho? Que eu fiquei tão animada com o entusiasmo dele. E aí eu fiquei lá meia hora dando aula de GPT, baixei o aplicativo no celular deles, tal, né? Então, assim, esse meu DNA, né, de compartilhar é algo que eu adoro e sou apaixonada, e até um dos motivos aí do livro, depois a gente pode falar mais disso. Mas sim, né, acho que mentoria, eu sempre fiz mentoria de uma maneira mais informal, pro bono e tal, mas agora eu criei, né, um frame para fazer mentoria mesmo mais formal, e estou aí já com 2 mentorados para experimentar, para pilotar essa avenida aí de uma maneira mais estrutural, sabe? Não, olha, isso aqui é um café mentoria, né? Um almoço mentoria, não, algo mais com um programa mesmo para poder ajudar. E aí está fazendo o gancho do livro, né? O livro foi uma maneira que eu escolhi, que eu pensei em escalar a mentoria, porque como eu era muito procurada para fazer mentoria, principalmente mulheres, né, em liderança, por causa da minha trajetória, né? Então, mentoria não é fórmula, não é bala de prata. Eu sempre falo, gente, não é bala de prata, mas eu vou compartilhar o que funcionou para mim, o que eu fiz, o que funcionou e o que não funcionou, né? Até esse tema da ABB, eu sempre falo, olha, cuidado, quando você vai movimentar de empresa, que você está muitos anos numa única empresa, sempre tem aquela coisa, você não sabe mais namorar. Aí você pode dar um passo em falso, que foi o que aconteceu comigo. A empresa é excelente, mas não tinha fit com a minha cultura. A minha sorte foi que a Whirlpool fez o convite, porque senão eu ia ficar um tempo lá tentando Ajeitar, me né? adaptar num negócio que não era muito minha praia, entendeu? Sim, sim. Então, é um pouco disso. Então, a mentoria, o livro foi um pouco. O objetivo era esse. Eu falei, eu não vou conseguir falar com tantas pessoas, mas o livro tem capítulos, por exemplo, de maternidade, que é sempre uma dúvida, né? Eu falo que mãe e culpa é pleonasmo. Eu falei, calma, vira a página, né? E faz. Tem capítulos falando muito das frustrações, dos nãos que a gente recebe no meio do caminho, o que eu faço com isso. Então, tem uma série de passagens da minha carreira que eu resolvi colocar num livro depois de um pé quebrado numa viagem de esqui, né? Então, eu tava de férias. Segundo dia de férias, né? Perrengue chique, né? Eu tava esquiando na França, quebrei o pé, quebrei o tornozelo e aí eu falei, puxa, e agora? Minha família, e agora? Vamos voltar? Não sei o que. Eu falei, não, continua, tá tudo bem. Vamos só comprar uma cadeira de rodas e eu vou colocar meu Empurrar na projeto no neve. papel, né? Tá certo. E falando do livro, então, já que você já mencionou, e assim, quem disse que não é para mim, né? Quem que é o quem disse, né? Porque às vezes você tem um livro, tem um nome, mas tem essa pessoa mesmo que te desafiou.
Conta pra gente como é que isso mudou a sua... É, que deu eu acho que esse... assim, na verdade, no prólogo até fala de uma história que eu passei, na própria Monsanto e tal, mas na vida da gente, o tempo todo, a gente tem essa questão da validação, né? Sempre tem alguém querendo te validar para algum papel, para alguma coisa. Eu acho que a gente é que tem que entender o que que é pra gente e o que que não é, né? Não é outra pessoa, né? Então, quem diz que não é para mim até para criar essa empatia, né? Quem que já não passou por situações que fala, poxa, eu me preparei para isso, estava pronta para essa posição e aconteceu na Monsanto, tá ali no prólogo, né? Porque eu fui expatriada, desenvolvimento de carreira, para a hora que voltasse a assumir uma cadeira de CIO para agro, né? E no final, não é, putz, não estão te vendo. Cara, então quem disse que não é para mim? Aí acabaram, né, vendo, tinha uma outra área ali, uma head para a área de químicos, eu assumi um outro papel, mas aí já ficou um negócio meio torto, né? E aí esse ciclo já, falei assim, não dá, porque quem diz que não é para mim, né? Eu vou buscar outras alternativas. Então, acho que o tempo todo a gente está nessa jornada, né? Como que eu transformo alguns nãos em alavanca para a gente poder ser sempre, né? Poder sempre ir além e mostrar que eu sei o que é para mim, né? Ninguém mais sabe e eu vou acreditar nisso e seguir em frente. Excelente. Dentro dessa posição, né, que você tem hoje super destacada, reconhecida como liderança executiva e depois liderança, né, de um grupo enorme de mulheres executivas que você tem ali o relacionamento. Acho que a gente agora recentemente você apadrinhou, né, amadrinhou, né, Padrinhei, amadrinhou, perdão, um programa que a própria Taking apoia com MCIO e tudo mais. Qual que é a importância das empresas de fato se engajarem nessa formação, né, das mulheres, dar oportunidades, né? A gente fala tanto, parece que está equalizado o problema, mas não está, né? Então, qual que é a importância das empresas se engajarem e apoiar esses programas de formação de liderança feminina ou de, pelo menos, colaboradoras, né, no seu começo de carreira? não, tem tudo a ver com, no final, com resultado, com receita, né? E se a gente for olhar todas as pesquisas, está mais do que comprovado que quando você tem um time diverso, você aumenta até 25% sua receita, né? Então, pensando em negócio, esse é o ponto. O outro ponto é que quando a gente vai para, de novo, né, para aquela coisa, eu sou de humanas, sou de exatas, a gente tem muito mais mulheres, então, e isso vem desde o berço, né? Como você estimula seu filho, né, seus filhos, suas filhas. É, desde criança, você dá panelinha para as meninas, boneca. Então, você estimula o quê? O lado maternal, do cuidar, do servir e papapá. E dos homens, você dá ali o carrinho, o computador, o controle remoto. Então, se estimula a parte mais tecnológica. Então, não é à toa que ainda nas universidades você tem muito mais homens nessas áreas STEAMs, né, de ciência, tecnologia, matemática, engenharia, do que mulheres. Então, começa lá no berço, né? Mas a hora que você tem as mulheres ali nas universidades e tal, e com essa formação, já vem o funil, já são menos candidatos. Aí você vai para as empresas. Na hora de fazer a seleção das empresas, normalmente você tem lá 5 candidatos, os 5 são homens, né? Então, o que eu sempre tentei fazer isso durante aí a minha jornada foi, gente, traga candidatos, homens e mulheres, os melhores vão entrar, né? Também tem isso, não é, tem que ser mulher a qualquer custo. Eu quero aumentar a quantidade de mulheres, tá? Então você traga, sei lá, 3 candidatos homens e 4 mulheres e vamos ver, aumenta a probabilidade de encontrar uma mulher, né, que se encaixe. Mas aí a formação de time diverso traz esse contraponto, né? Porque quando você tem pensamentos diferentes, você cria uma liderança muito mais potente, né? Então esse é o objetivo. E eu acho que nessa era de transformação também, a mulher tem
um skill mais dessa empatia, tem esse skill mais aguçado para ajudar em change management. Então, eu acho que as organizações vão precisar muito desses skills femininos, né? Eu até falo, não é gênero, é muito mais skill, né? Tem muito homem que tem, eu falo, tem alma feminina, porque tem todos esses skills femininos que ajudam também. Mas o mais importante é a gente equilibrar essa composição de time que eu falei antes, entendeu? Então, quando você tem lá a gente, não, tem uma pessoa que é muito. Eu sempre fiz isso também com o meu board, né? Eu sou uma pessoa que adoro pensar em estratégia, criatividade e tal, mas eu preciso de alguém do meu lado que é mais execução, que é mais pé no chão. Como é que eu faço? Né? Então, assim, não adianta ter todo mundo super criativo ali e não conseguir, né, executar as coisas. Então, acho que as organizações têm que pensar nisso, como é que um complementa o outro nesses skills e trazer as mulheres que têm essas competências para o jogo. E eu acho que eu tenho, pelo menos eu acompanho de alguma forma, até dentro da minha família, tenho sobrinhos, né? Você falou que tem suas filhas, meu filho ainda é adolescente, mas eu tenho sobrinhos que estão ingressando nas empresas e já estão em boas empresas. E eles, é uma característica, conversando com um deles, a posição, por exemplo, o meu sobrinho é formado em economia, ele foi efetivado no banco que ele está hoje, mas a posição para o próximo estagiário era economista ou engenheiro, de qualquer natureza. Então é interessante isso que engenharia toma uma importância, até por uma questão de lógica ou de aplicação, né, do modelo, mas eu vejo uma grande oportunidade, né, e eu acho que tem muito mais mulher fazendo todo esse tipo de engenharia, né, então engenharia de produção, engenharia de alimentos, engenharia química e tal, e todas essas posições, eu lembro desde as minhas outras casas também que eu trabalhei, que a posição de engenheiro era sempre uma que furava a fila, né, então eu vejo que nesses programas de formação a gente tem realmente como incentivar mulheres a adotar esses papéis ou essas formações mais técnicas, porque você falou bem, a mulher tem um outro lado que é o soft skill, que ela, assim, ele é arrebatador quando você tem o hard skill, né? Então, é uma visão que eu tenho, e eu não sei se você compartilha Sim, sim, dessa é isso visão, mas eu mesmo. acho que assim, o mercado ele está ávido a mulheres e engenheiras, né? Por isso Engenheiro. que é uma coisa que, como você falou, lá atrás no tempo, quantas meninas tinham numa sala de 70 homens, 60 homens É, na engenharia, né? Então, eu acho que um pouco disso que eu gostaria de que você complementasse essa visão, né, de direcionamento das mulheres, o que elas podem fazer, mesmo as que não são engenheiras, mas existe ainda como se transformar, né? Eu acho que é um é. pouco Não, eu disso. acho que a mulher tem também esse skill, né? É conhecido, né? Multitask, Uhum, faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, tem esse skill mais humano, soft skills. Mas, por exemplo, você vê. Você vai, a gente está na era dos algoritmos. Se você também só colocar homem para poder desenvolver algoritmos que tenha todo o viés, né, desse mundo não diverso, a gente vai escalar a falta de diversidade, né? Então você tem que ter mulheres também criando, fazendo parte, criando os algoritmos para que os algoritmos sejam mais perfeitos na amplitude ali de características como um todo, né? Então eu vejo isso. E agora tem uma coisa que eu também notei, na Natura, 70% do time de AI, de ciência de dados, são mulheres. Né, e que vem muito dessa área mais de matemática, né? uhum. Puta, fez matemática, fez. Né, então, e por que fez matemática? Eu não sei, eu tenho uma tese também. Eu nunca fiz essa entrevista com ela, vou fazer. Mas eu acho que entra na matemática, algumas que eu converso aí de mercado, entram na matemática porque pensam em ser professoras e não entrar no mundo da AI, do corporativo. E no final, como essa área está demandando muito, elas estão entrando também no mundo corporativo, entendeu? Mas inicialmente, ali, o sonho de adolescente é para poder dar aula, né? Então, é interessante essas mudanças que vão acontecendo, mas a gente tem que estimular. Na Natura, a gente fez um programa chamado Programando Meu Futuro, que era para filhos e filhas de consultoras desenvolver também tecnologia, muito próximo do que a Taking e a MCIO está fazendo aí de parceria. E foi bem
incrível a esse programa, sabe? Da quantidade de pessoas que se inscreveram, porque eu acho que um outro movimento que a tecnologia traz é a oportunidade de mudança de realidade de vida, né? Então, independente se é homem ou mulher, quando você traz pessoas que têm uma situação mais vulnerável para se desenvolver, primeiro, essa pessoa, ela vai ter assim, ela quer tanto ter uma oportunidade na vida que ela vai dar o sangue para poder fazer o que tem que fazer para, né? Então, a dedicação, o nível de dedicação é assim fora do comum. E essa pessoa vai se dedicar tanto, e aí o seu primeiro salário ali de analista é um salário muito maior do que qualquer salário mínimo aí de mercado, né? Um analista júnior, e você muda uma realidade da família inteira, né? Então acho que a tecnologia também vem como Alavancador, um né? alavancador de mudança social, né? Então a gente tem o futebol e a tecnologia para as É, pessoas tentarem carreira, né? tentar Então, carreira, é é verdade. verdade. Mas futebol acho que não tem tanto mercado, né? Pois, né? Assim, para aplicar. Mas esse é um mercado a disruptar, né? Porque a gente tem o futebol feminino, né? É, E ela ainda não tem o mesmo reconhecimento que o futebol sim. masculino do ponto de vista até de remuneração, né? Então eu concordo que ainda na tecnologia a gente está numa maior vantagem já de levar as mulheres, né, adiante como executivas e como grandes colaboradoras. E eu ia voltar numa que eu ia te perguntar, você falou que tinha 2 mentorados, né? Até nessa linha. São homens ou mulheres? Mulheres. Mulheres, mas nenhum É. homem ainda te pediu Não, eu mentoria? tenho uma mentoria de um homem que eu estou fazendo, mas ainda informal, que está super interessado também no programa, porque foi um programa que eu, na verdade, nem divulguei, né? Eu nem divulguei o programa, está muito ainda no início. Alfa. É alfa, é exato. É modelo alfa, mas é isso. Mas você quer contar? Eu acho legal isso. Você quer contar pra gente, até porque acho que tem muita gente que vai assistir o nosso Taking Cast e que pode ser que se interesse pelo seu programa de mentoria. Agora, o que que eu quero? Eu não quero fazer nada em massa, entendeu? Uhum. Então, minha ideia é ter 4 mentorados a cada trimestre, né? Então, essa mentoria, essas 2 pessoas que eu já fechei, vou começar agora em meados de abril, né? E depois, e tem mais 2 vagas ali, mas eu não quero também nada em massa, porque senão entra na história do puta, cafezinho, vamos fazer e tal. Eu não quero essa loucura, né? Eu quero também fazer a mentoria, medir, né? Ver se a coisa foi até o fim, se está surtindo efeito, resultado. Então, de verdade, assim, é um experimento, mas muito pé no chão e concreto, para poder, de fato, contribuir para a carreira dessas pessoas, né? Mas o primeiro módulo começa com o ser, só fazendo aqui um spoiler. O ser que é autoconhecimento, né? As pessoas, acho que entender muito bem o que que elas querem, né, para a carreira delas, porque muitas vezes tá ali muito fechado no seu mundo, né, dentro de uma única empresa, no seu mundo, as pessoas não fazem networking fora, né, e foi muita coisa que eu aprendi na minha jornada, né? Não fazem nada fora, então tudo ali no seu mundo. E aí, quando vai pensar em possibilidades, ela tá olhando só o que tá vendo ali dentro da empresa que ela tá trabalhando, né? Então, eu começo essa mentoria muito explorando o que que a pessoa quer, o que que ela é e o que que ela quer ser e onde ela ganha vidinha, né? Eu uso essa analogia também no livro, que eu falo que a vida é um videogame, né? Então a gente tem obstáculos em tudo quanto é lugar. Primeira coisa, a gente tem que saber pular os obstáculos, mas também a gente vai ter que comer as moedinhas para poder ganhar vidinha, porque senão é game over, né? E a gente precisa entender onde eu ganho a vidinha, né? Não dá para simplesmente sair jogando e, assim, principalmente no mundo corporativo, tem um monte de coisa que a gente faz que a gente não gosta de fazer, mas faz porque tem que fazer, né? E tá tudo certo, né? A vida não é o Alice no País das Maravilhas. Mas a gente tem que reconhecer onde que eu ganho vidinha, o que que eu mais gosto de fazer. Por quê? Porque é isso que vai alimentar a minha energia para eu me recarregar e seguir o jogo. Então, esse primeiro módulo é muito sobre autoconhecimento, ser, o que que me faz bem, o que que eu gosto de fazer,
né? E aí explorar isso com o mentorado para ampliar esses horizontes e pensar em todas as alternativas além do que hoje consegue enxergar, né? Mentoria aqui para as pessoas. E conselhos? Você já pensou? Você já está recebendo algum tipo de convite para conselho? Tem muita conversa acontecendo, né? Muita conversa informal, agora que eu vou começar a dar mais tração nisso. Mas sim, tem empresas menores ali interessadas. Também conselho, da mesma forma que a mentoria, no máximo 4, né? Conselho também, eu pretendo atuar em 2 conselhos durante esse ano, conselho consultivo, para também para ver, né, de novo, como é que eu agrego? Eu estou contribuindo de fato, né, a empresa entender muito bem, escolher muito bem, porque acaba sendo um casamento, né? Então não é só aceitar um convite, é entender de fato dos problemas, oportunidades que a empresa tem, né? E o que o meu repertório dá match ali para poder fazer parte, né? Tá certo. Você comentou, né, aqui na nossa entrevista, e todo mundo já sabe que você encerrou um ciclo aqui da sua vida. Mais um ciclo, mas se iniciam outros tantos, como você falou da mentoria, do conselho, e o que mais? Você falou da vovó Renata, Ah, né? O que que você está querendo equilibrar, de repente, nessa oportunidade agora que você tem de olhar, respirar, mesmo que você falou um monte de telefonema, um monte de gente querendo saber o que eu vou fazer e tudo é, mais. Mas e aí, o que que você, olhando, né, com a maturidade, com a experiência, o que que você consegue melhorar para o próximo passo? O que que você entende que agora eu consigo equilibrar isso? é. Não, e você falou muito bem, né? Acho que para qualquer outro ciclo se abrir, a gente tem que fechar um, né? Então, essa questão de fechar ciclo, para mim, muitas pessoas falam, puxa, dói e tal. Eu falei, não, eu tô tão animada com esse novo ciclo, né, que vai abrir, mesmo tateando ainda, mesmo entendendo que tem coisas que eu tô pilotando. Mas assim, eu sou workaholic de carteirinha, tenho muita energia, adoro trabalhar, adoro o que eu faço, adoro estar impactando pessoas. Mas tem uma coisa que estava me deixando um pouco reflexiva demais, que era, puxa, eu estou numa única empresa, trabalhando muitas horas por dia, né? Porque não eram 8 horas, não, né? Muitas horas, né? A responsabilidade, cuidando de América Latina, de uma operação gigante, com um time enorme. Então eu falei, bom, e foi maravilhoso, não tenho o que reclamar, só agradecer. Mas a minha reflexão é sempre: será que eu não consigo contribuir para mais empresas? Porque, de novo, aquilo que eu gostava e que eu ganhava a vidinha, né, e era muito nessa área de estratégia, de entender o problema de negócio, de articular tecnologias que podiam fechar esse gap e trazer resultado. Então era muito nesse lugar. Só que no meio do dia a dia, ser abduzido pela operação, por um monte de problema, e eu investia meu tempo o quê? 20, 30% no máximo, né? Teve uma agenda muito importante de dados que a gente deu uma super alavancada, dados, AI, mas e que eu falava, cara, isso aí é o que eu amo de paixão, mas eu tava muito desequilibrado. Então eu penso também, né, em um novo ciclo executivo também, que eu possa contribuir para mais de uma empresa, né? Não simplesmente ficar dentro de uma operação, como em um papel novo, né, poder trabalhar nessa parte mais de estratégia, de conectar, né, de ajudar as empresas a entenderem os seus problemas, conectar a tecnologia com uma alavanca e trazer valor, trazer valor não só para as empresas, mas para a sociedade, né, e de uma maneira geral. Muito bom, porque você comentou legal, né, de apoiar empresas menores, né, empresas que estão ali, ou suas empresas de dono, né, que ainda não tem um É, board, ou o privilégio de ter um board, realmente é uma grande oportunidade, né, ter alguém que tem uma experiência como a sua, né, super, super vasta. E aí, olhando para esse mercado, né, a gente também comentou um pouco no Armap, assim, né, como é que você vê agora esse equilíbrio, né, de empresas, né, você estava na Natura,
Pode ser que tenham concorrentes na Natura de menor porte surgindo com produtos de muita qualidade. Como é que são essas empresas, né? Ou até como você sempre trabalhou muito com fornecedores de tecnologia, Sim. sempre teve um momento que a gente não tinha como fugir da Big Tech, mas hoje você tem um mar de oportunidades de empresas menores, até como a Take e tudo mais. Como é que você vê esse comportamento de mercado agora em relação a pequenos, médios e grandes? Está todo mundo podendo competir pelas mesmas coisas? Você entende É. dessa forma? Eu vejo muito assim, muitas empresas grandes têm mais dificuldade de fazer o cavalo de pau no transatlântico, né? Então, existem alguns modelos de negócio, de SaaS e tal, que eu falo, puxa, será que esse tipo de plataforma vai continuar, né? E aí eu tenho algumas crenças ali, eu falo, não, você está ali, projetos de RP, nossa, o RP daqui 2 anos vai ser outra coisa, né? O RP daqui 2 anos vai ser um mundo de dados e agente. Será que faz sentido? Então tem uma série de empresas grandes que vão ter que se reinventar muito rápido. E o receio é que a gente sabe que empresa grande, as coisas se movimentam de uma maneira mais lenta, porque, né, existe comitê disso, comitê daquilo, né, os rituais, então é mais lento. Enquanto as pequenas são descomplicadas, né? Vai lá e faz, vai lá e testa, vai lá. Então, de duas uma, ou as grandes se reinventam e assumem um papel diferente nesse sentido de ter muito mais agilidade, ou elas também trazem para o seu ecossistema empresas menores para poder hackear essa cultura mais muito estruturada, né? E as pequenas também, eu acho que também tem o contraponto, porque as pequenas são muito mais ágeis, mas ao mesmo tempo, às vezes falta uma certa governança até para operar com segurança, né, para operar nesse mundo complexo. Então, o melhor dos mundos é sempre ter soluções híbridas, né, onde você posiciona os parceiros de uma maneira estratégica. E eu, assim, durante minha jornada, trabalhava com tudo, era startup, era empresa grande e tal, mas que a gente combine de uma maneira responsável. Agora, as grandes, eu acho que tem que tomar mais cuidado de como ser grande, mas é que nem a longevidade, né? Tá todo mundo falando, eu vou viver até 120 anos. Tá, então comece para academia, né? Porque senão vai viver numa cadeira de rodas, né? Não sei o quê. Então, assim, para poder ter mais longevidade, né? As empresas grandes, principalmente as de tecnologia, elas precisam incorporar esse mundo agêntico muito rápido e considerar isso na estratégia, porque o risco é grande de transformação do modelo de negócio delas próprias, né? De como você vende serviço. Aqui também, eu não sei se a Taking está fazendo alguma coisa nesse sentido, mas o ano passado eu chamei todos os parceiros e tal, prospects, criei um programa chamado Reset. Eu falei, gente, tem um desafio gigante de orçamento. Eu não gosto de ficar só na discussão comercial, homem hora, quanto é a taxa. Isso daí não leva ninguém para lugar nenhum, né? Porque é ruim para o prestador de serviço, é ruim para a empresa de consultoria e é ruim para quem está recebendo. Muitas vezes acaba juniorizando o skill só para poder chegar no preço. Mas aí você entrega menos, o throughput diminui, né, de entrega ou da qualidade. Então eu falei, eu não gosto dessa conversa, mas nesse mundo que a gente tem, onde você tem, sei lá, um analista junto com um especialista com um agente que vai entregar 20% a mais, como que a gente transforma isso no modelo comercial que seja mais atrativo para os dois lados, né? Então, fiz uma super provocação e vieram uma série de ideias de tudo quanto é lado. A realidade é que está todo mundo no meio da transformação, né? Então, no meio da transformação, você começa a pilotar. Não, a abordagem comercial agora vai ser dessa forma, não daquela, né? Vamos pilotar, vamos ver se dá certo. E outra coisa, você tem que também ter a contrapartida do cliente, né? Então, como consultoria, você tem que ter um cliente que concorda, né? E você tem que vender esse modelo diferente. Então, envolve o quê? Change management de novo.
né? Então é muita transformação e no final todo mundo está aprendendo, essa é a verdade. Ô, Renata, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Tem algum tema que você falou, nossa, a gente não teve uma pergunta e eu gostaria muito de falar disso? Ou deixar uma mensagem legal para todo mundo, do que você vê para o futuro e tudo mais. É um espaço aberto aqui para você explanar para a gente. Tá. Não, assim, o recado que eu deixo aqui principalmente para os líderes, né? Além dos líderes de tecnologia, porque o líder de tecnologia eu acho que tem que estar sempre 2 passinhos na frente, né? Porque sempre vai estar ali liderando tendências, transformações e tal. Mas além dos líderes de tecnologia, os líderes das empresas têm que estar muito mais envolvidos em tecnologia, né? A gente tem muita ferramenta também que dá autonomia para as áreas de negócio, também construir tecnologia, né, com vibe coding, né, com automações, agentes e tudo mais. E então, assim, o recado que eu deixo é: líderes, primeiro, entendam de tecnologia. Tentem tangibilizar o que é possível fazer, entendam do risco que essa tecnologia pode trazer para o seu negócio, mas, sobretudo, as oportunidades que podem trazer, porque ficar sem fazer nada pode representar o risco. E fazer alguma coisa pode ser uma super alavanca de oportunidade para transformar o seu negócio, ganhar eficiência operacional, criar novas avenidas de crescimento. Então, bem-vindos a esse mundo tech, que hoje todo mundo vai ser tech. Exatamente. Todo negócio é digital cada vez mais, né? É isso. Renata, muito obrigado por ter vindo a Taking, nos ter dado esse privilégio de conversar com você nesse momento tão importante da sua vida, de transição, que eu acho que você é uma popstar, né? Deve ter muita gente assim curioso. A gente não fez a pergunta, né, se você está indo para algum lugar definitivo e tal, mas a gente falou de futuro e a Renata contou aqui muita coisa legal. Então, é um privilégio para a gente poder saber disso tudo de primeira mão, praticamente. Então, Renata, muito obrigado de novo. Obrigada, e até um Sós. próximo bate-papo. Muito obrigada, foi um prazer estar com você.